Ah, não sei se já está aparecendo alguma coisa para você aí. Ah, mas é só. Não sei, não aparece para você aí alguma. Isso. Já. Aqui. É. Ah, muito Muito bem, bem, agora sim. Pessoal. Fala, galera! Estamos no ar! Estamos no ar com Falando e Tomando. Começando aqui mais um episódio do Falando e Tomando. Episódio esse extremamente especial, né? Vamos falar aqui de um tema muito, muito legal. E hoje, claro, eu tenho uma super convidada, minha amiga Zizi. E a gente vai falar hoje sobre diversidade, inclusão, preconceitos e relações. E como lidar com tudo isso, como ser diferente no mundo de hoje em dia, né? A gente vem passando por muitas dificuldades, os casos de preconceito, os casos de falta de inclusão têm aumentado cada vez mais, né? Muito mais, está sendo muito mais publicado, muito mais visto, né? E eu acho que é um tema extremamente interessante para a gente começar o ano conversando. Zizi, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal. Olá, boa noite, gente. Me chamo Ana Luísa. Carinhosamente as pessoas me conhecem e me chamam como Zizi. É um apelido de infância que o meu irmão me deu. Trabalho em RH, cuido de pessoas, amo fazer o que eu faço, amo cuidar de pessoas, amo fazer diferença na vida das pessoas. Esse é um pouco um valor que eu tenho. E é isso, tenho 38 anos, moro em São Paulo, já vivi um pouco de tudo, já morei em Portugal, no Rio, já morei em Campinas, um pouco viajo um pouquinho, amo viajar, só um pouquinho de mim. Muito bom, muito bom. Zizi, vamos lá. Então, pessoal, como a gente falou, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, um tema muito legal, um tema que particularmente eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar, e é difícil hoje em dia, né, de a gente encontrar pessoas dispostas a conversar sobre isso e dispostas a entender que as opiniões são diferentes, as opiniões podem divergir, continuar, né, da mesma forma, sem nenhum tipo de briga, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de inimizade, porque as opiniões não são diferentes. Então, hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pessoal, só lembrando, para quem quiser acompanhar, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Falando e Tomando, é só procurar a gente lá nas redes sociais, né, através do meu Instagram. Pode procurar também através do castbox.com, tá, pela web, castbox.com, você vai entrar lá, vai encontrar, né, os nossos
o nosso primeiro podcast, só procurar lá. Falando, Tomando é o primeiro podcast que vai aparecer. O primeiro podcast que vai aparecer. Você clica lá, entra, se inscreve. Você se inscrevendo, todo episódio novo que aparecer, você vai ser notificado. Clica, comenta, compartilha, divulga o nosso trabalho aí. E também tem pelo aplicativo, tá? Para todas as plataformas, iOS, Android, é só baixar o aplicativo Castbox, aplicativo super simples, leve, não vai ocupar espaço no seu celular. Baixa o aplicativo, procura a gente lá também, se inscreve, clica, comenta, compartilha. Toda vez que sair um episódio novo, você fica notificado. Beleza? Então vamos lá. Zi, como eu falei, você aqui é um tema, né, bastante interessante, bastante legal, bastante que eu acho que precisa ser falado. Ele é pouquíssimo falado, ele é pouquíssimo divulgado. Eu acho que ele é bastante falado quando acontece alguma tragédia, quando acontece alguma coisa ruim, as mídias começam a falar e a televisão começa a falar bastante, e aí é onde a gente começa, né, as pessoas começam a falar um pouquinho mais. Eu fiz algumas pesquisas aqui para a gente poder conversar, e aí eu vi aqui, eu dei uma olhada, pesquisei o conceito de diversidade. E aí eu achei aqui, né, no pai da internet, o Google, eu achei aqui. A definição de diversidade pode ser entendida como um conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. Este conceito está internamente ligado na pluralidade, multiplicidade, diferentes modos de percepção e abordagem, heterogeneidade e variedade. Enfim, é o todo. É o todo. E agora eu quero saber de vocês, Zi, o que de fato para você é diversidade, o que é diversidade, o que é inclusão, e como a gente vive com isso nesse nosso dia a dia. Bru, para mim, diversidade é como cada indivíduo olha, com tudo que ele tem de gosto, de raça, de cultura, do que eles carregam na mala, na mochila. Diversidade é o ser único, é a pessoa, ela é diversa por si só. Ainda bem que não temos pessoas iguais uma das outras, que dá essa possibilidade da gente ter essa diversidade entre uma pessoa. Quando a gente fala de inclusão, ela vem muito ligada aí sim em todos nós. O quanto nós aceitamos a diversidade do outro e sim podemos fazer uma forma lindíssima. Eu acho que quando você fala de diversidade, você fala assim, a Zizi está de rosa, o Bruno está de preto, mas o Bruno com a Zizi está fazendo um trabalho lindo. E isso é a inclusão, entende? Eu acho que a inclusão ela vem muito mais para agregar a diversidade do outro. Não dá para falar de uma coisa sem falar a outra. Sim, a gente fala de diversidade, a gente tem que falar de inclusão. A gente tem que falar como é que a gente olha para o outro. Se meu olho não brilhar enquanto eu estiver falando com o outro, por que eu estou aqui? Eu acho que isso, para mim, é um conjunto aí de diversidade e inclusão. Muito legal. A gente acaba pensando meio que parecido, meio que igual. Acho que não dá para a gente falar de um se a gente não falar do outro. Não dá para a gente trabalhar com um se a gente não trabalhar com o outro. Não adianta a gente pegar, vamos pegar a diversidade, mas cadê a inclusão nesse meio? Exato. Cadê o trabalho, né, que tem que ser feito nesse meio? E aí eu pelo menos penso assim, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente pensa muito só em mundo corporativo, ou no que vê na televisão, e a gente esquece um pouco do nosso dia a dia, né, da nossa convivência, né, com o nosso meio social. Como que você trabalha com isso? Como que você vê isso? Como que você faz para que isso realmente aconteça na sua vida? A diversidade, a inclusão, o trabalhar com isso. Assim, é muito fácil eu falar sobre como é que eu lido com a diversidade e inclusão na minha vida, porque eu sou gay. Então, para mim é muito fácil. Eu trabalho isso de uma forma muito natural. Então, assim, o fato de eu fazer parte do grupo LGBTQI+, me faz falar, dizer e me portar como uma pessoa do grupo LGBTQI+. E as pessoas à minha volta,
elas acabam, eu sinto que as pessoas que têm um pouco de preconceito, talvez muito preconceito, ou que não têm o conhecimento, que eu acho que o preconceito ele vem do não conhecimento sobre o assunto. A partir do momento que ele toma consciência do que acontece com o outro, ele passa a olhar de forma diferente. E aí, nisso, no meu dia a dia, é exatamente isso. É falar, eu acho que assim, esse é um tema super importante e esse momento é super importante. Eu acho que na live toda vocês vão me ouvir falando que falar de diversidade é importante, ter tempo como esse é importante. Então, no meu dia a dia eu trabalho com pessoas, o tempo todo com pessoas, e eu falo sempre sobre isso. Eu faço treinamentos sobre diversidades, eu paro um tempo para falar com as equipes sobre diversidade, para que as pessoas tenham um pouco do conhecimento da diferença do outro e passem a respeitar isso. Eu acho que o meu papel como área de RH, que eu trabalho na RH, então eu como área de RH, eu tenho como não um dever, porque eu acho que quando a gente tem dever vira chato, mas eu tenho como valor de ensinar as pessoas a verem os outros de forma diferente, de fazer com que eles olhem as pessoas de maneira diferente, para o bem, claro. Muito legal. Enquanto você falava, eu estava pensando. Para você é uma coisa natural falar sobre isso, estar nesse meio participando de tudo isso. Correto. E para quem não, como que é lidar para quem não faz parte desse, eu não sei a palavra certa para poder expressar, mas assim, do que é o normal para você, do que faz parte da sua convivência, do seu dia a dia, do que você conversa, do que você tenta passar para as pessoas, né, o que é uma coisa natural, né? Para quem assim, vamos imaginar para as pessoas que não fazem parte desse mundo, para as pessoas que vêm, às vezes, não com bons olhos, né, fazer parte do grupo LGBTQ+, como é que é para você conversar com essas pessoas, falar com essas pessoas, passar essa mensagem que você tenta passar para todo mundo, para quem não faz parte disso, para quem não vive isso, né, diariamente? Bru, eu acho que assim, a gente não coloca dentro da cabeça de ninguém nada. A gente simplesmente está, né? Então, eu acho que se a pessoa está ao teu lado, se a pessoa não está ao teu lado, se a pessoa tem preconceito, e aí é um pouco do outro, não é meu, né? E eu acho que as pessoas, e aí a gente está falando do LGBTQI+, mas tem os negros, tem as pessoas com deficiência, né? E quando a gente fala, são muitos temas. Tem aquela pessoa que casou com uma mulher casada e os pais tinham preconceito, enfim, nós temos várias coisas que falam de preconceito. E isso eu acho que as coisas elas só começam a tomar rumos diferentes quando você começa a ensinar o outro a amar. É simples assim. Eu acho que o conhecimento, assim, o fato da gente, tá? E aí eu falo eu por mim. A Zizi nunca teve contato com pessoas negras. Estou dando um exemplo aqui, que é o contrário, né? Então, a Zizi teve uma criação onde os pais dela eram extremamente preconceituosos e ensinou que ser amigos de negros era ruim. E ela cresceu assim. Enquanto o outro não ensinar para ela, porque ela não, às vezes não é maldade, simplesmente é como ela foi criada. E se você tratar esse tipo de atitude com ódio, com briga, com rancor, com troca, com discussões, isso vai causar no outro, em vez de a aceitação, o respeito, que eu acho que aceitação não é muita palavra, falei mal, mas assim, o respeito, eu acho que o respeito vai vir a partir daquilo que você é, daquilo que você faz, como você lida com as coisas, como você trata o outro. Ninguém vai admirar pessoas que fazem mal aos outros. As pessoas vão admirar independente da raça, da deficiência, da orientação sexual, né? E eu acho que no dia a dia é importante que as pessoas consigam olhar no olho das outras e falar assim, tá bom que você é diferente, tudo bem, eu não sei lidar com isso, me ensina como fazer.
né? Eu falo que assim, quando você encontra uma pessoa que é do LGBTQI+, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, antes de você falar ou imaginar como seria bom chamá-la, pergunte a ela. Eu posso te tratar como o quê? Né? Posso te chamar de lésbica? Posso te chamar... Não, eu tenho o nome, Luísa, por exemplo. Né? Mas assim, não importa. Eu acho que você tem que dar o direito do outro te dizer como é que ele se sente. Como é que ele quer que você fale. E aí você vai aprendendo. E aí vai aprendendo no dia a dia. E isso é muito legal. Eu acho que a partir do... Pode falar, Bruno, desculpa. Acho que ninguém... a gente não nasce aprendendo a odiar, né? A não aceitar as coisas. A gente é ensinado isso. Acaba sendo colocado na nossa criação, ou na nossa cabeça, ou no nosso convívio, que ser gay é errado, que se conviver ou ter contato com negros é errado. Cara, não é. Não. É o que você falou. A gente tem que admirar a pessoa pelo que ela é. Não pela classe social, pela cor da pele, pela religiosidade, pela escolha, pela opção sexual. Não. Gosto de você pela pessoa que você é, independente de qualquer outra coisa. Ou, e a mesma coisa ao contrário, não gosto de você pela pessoa que você é, e não pela sua classe social, sua orientação, seja lá qual Exatamente. for. Não gosto de você porque você é mau caráter. Não porque você é negro, ou porque você é gay, ou porque você é cristão, ou qualquer outra religiosidade. Não gosto de você porque você é mau caráter. Ou gosto de você porque o seu caráter, a sua luz é incrível. Então, independente do que você seja, gosto de você porque você é uma pessoa incrível. A pessoa. A gente precisa valorizar as pessoas e o que elas são, e não o que ela veste, o que ela bebe, o que ela come, onde ela vai. Bru, eu acho que as pessoas elas só têm que aceitar as diferenças e tudo bem elas não gostarem. Né? Tudo bem se as pessoas que me veem e não gostam da minha opção sexual, não tem problema nenhum. E elas têm todo o direito de fazer isso. Mas, assim, respeito. Eu acho que essa é a palavra que vai falar e que vai nortear um pouco isso tudo. Não tem problema eu não gostar de pessoas LGBTQI+, mas daí eu ter uma atitude que possa ferir o outro, não. E aí é onde a gente pode faltar com respeito. Eu acho que respeito é a palavra que a gente deveria sempre nortear. Eu acho que é isso. Legal. Quer dizer, o pessoal tá comentando. Ver aqui uns comentários. O pessoal te elogiando, te mandando abraço. Oi, gente! Oi, mamãe, oi, Fê. A Gabi entrou. Uma galerinha entrou. Muito legal. A Cristina falou que você é incrível. A Renata falou que teu propósito de vida e ela tem certeza. Que mais? A Maria Cristina comentou que julgamentos e preconceitos de qualquer forma são intoleráveis hoje. Eu também acho. Acho que toda forma de preconceito ela acaba sendo meio burra, meio idiota. Não sei se é bem a palavra, né, para não ser tão pesado, né, falando aqui. Mas eu acho que toda forma de preconceito ela é muito não sei, acho que burra, bem idiota, né? Porque, cara, por que eu não vou gostar? Então, por que eu vou ter preconceito de alguém? Porque a opinião política, por exemplo, a opinião política dela é diferente da minha. Sim. Eu não gosto dela porque não gosto dessa pessoa porque ela é negra. Cara, olha o tamanho do absurdo, né? Estamos começando o ano, estamos em 2021 e a gente ainda escuta esse tipo de coisa. A gente escuta, a gente vê, a gente assiste, que hoje em dia tudo é gravado, então a gente assiste esse tipo de preconceito acontecendo. Quer ver aqui mais? Fofo Luzinha de Atibaia, graças a Deus, ela comentou, graças a Deus meus pais me criaram aprendendo a respeitar todos, pois somos todos iguais. Isso é base, Bru, isso é base. E eu vou te falar, a base ela é muito importante, mas a minha mãe, que foi a Maria Cristina que fez o comentário, ela aprendeu isso depois de um tempo. E tudo bem as pessoas aprenderem isso depois de um tempo. Eu acho que todo mundo é preconceituoso, ponto. Todo mundo é.
né? Eu sempre falo que você talvez não consiga controlar aquilo que você pensa, porque você bate o olho e pensa. Se eu falar para você, não lê essa placa, a primeira coisa que você vai fazer é ler. Mas a Exatamente. partir daí, qual é a atitude que você vai tomar? A atitude que você vai tomar vai ser no amor? Vai ser respeitando? Vai ser junto? Vai ser para o próximo? Vai ser para o outro? Né? Eu acho que é isso. Não tem problema você ser preconceito, não tem problema você não entender, não tem problema você não conhecer. Busca e respeita. Eu acho que é isso. Assim, tem algumas coisas que a gente simplesmente está. E isso é muito legal. Eu acho que é legal falar disso, Bruno, e eu me empolgo, viu? Você me corta, porque eu me empolgo. E o meu olho brilha, porque assim, é um assunto que, de fato, não só por eu ser gay, ele é bom, porque assim, qualquer coisa que seja contra o amor, o respeito, eu vou questionar, eu vou me colocar, eu vou me posicionar. Não, não, vamos embora, porque eu adoro, eu acho que gosto muito de falar e se deixar a gente vai embora, vai falando e não para. É sensacional. As pessoas vão falando aí se a gente está falando demais ou não. Isso. Vai comentando, vai mandando. Se quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Vai comentando aí que eu vou lendo aqui os comentários. Clica lá no coraçãozinho bastante, né, para o Instagram, é mais interessante para a gente conversar. E uma das coisas que tem quando a gente começa a falar sobre preconceito, enfim, sobre, né, esse mundo de coisas erradas que a gente acaba vendo, e hoje em dia parece que a cada semana, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, tem um caso novo sobre isso acontecendo, né? E aí me incomodou uma frase que eu leio sempre, e realmente é uma coisa que me incomoda, é uma frase até do Martin Luther King. Não é o que me preocupa, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? É assim, não adianta assim, a gente falar, pô, eu sou contra o preconceito, eu não gosto de preconceito, eu acho errado, mas na hora que a gente presencia ou que a gente está diante de uma situação, a gente cala a boca, a gente fica quieto, a gente sai de perto, a gente prefere silenciar do que realmente, pô, não, tá errado, o que está fazendo tá errado, né? E ir junto com aquela pessoa que está sofrendo um preconceito, está acontecendo alguma coisa, está sofrendo algum tipo de agressão, né? Então, acho que essa frase ela é muito isso. O que me preocupa não é o grito dos maus, porque isso vai continuar tendo, desde que o mundo é mundo, isso existe, né? Mas é o silêncio dos inocentes, é o silêncio dos bons que me preocupa. Pô, tá errado, então vamos junto. Vamos junto. É isso. Vamos lutar junto pelo que está errado. Não está me afetando, ok, está afetando só, mas tem que me afetar. Precisa me afetar isso. O preconceito, qual for, também precisa me afetar, desde que mesmo não sendo comigo. Ele precisa fazer parte daquilo e eu preciso brigar por isso também, preciso lutar por isso também, para que isso um momento acabe. Né? Eu penso, quando eu começo a pensar nisso, e a gente falou sobre criação, eu penso muito na minha filha. Eu tenho uma menina de 5 anos, né? Eu quero, assim, que mundo que eu vou deixar para ela? Como que vai estar o mundo daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando ela começar a passear sozinha, quando ela começar a sair sozinha, né? Como que vai ser isso para ela? Então, a gente precisa agora, já que tem se falado um pouquinho mais, tem aparecido mais, a gente precisa falar agora, a gente precisa defender agora, a gente precisa se ajudar agora. Bru, eu acho que assim, o que você falou é super legal. Quando as pessoas gritam aquilo que elas norteiam, a gente consegue se defender. A gente consegue entender aonde que a gente vai. Quando as pessoas não fazem isso, a gente às vezes é pego de surpresa. De fato, isso assusta um pouco. Então, por exemplo, tem alguns cuidados que eu ainda tomo. Né? Então, por exemplo, você vai com a tua esposa no shopping, você pega na mão, você dá um abraço, dá um beijo, porque é um carinho e tá tudo bem. E às vezes eu não consigo fazer isso. Porque eu não posso? Porque é besteira? Não, porque é uma proteção, talvez. Né? Porque tem aqueles silenciosos, né? Tem as pessoas. Quantas vezes nós não vimos pessoas com fake? Oi? É o preconceito velado.
Exato. Quantas vezes a gente não vê as pessoas com fake respondendo stories de outras pessoas só para falar mal, só para denegrir. Então, assim, quem dirá no dia a dia, eu acho que isso assusta. Isso realmente me assusta. Né? É por isso que a gente tem que, de fato, falar disso e falar com amor, e falar com entusiasmo, e falar com carinho, e dizer, olha, apesar... Porque, assim, eu me lembro, se a gente for parar para contar, a gente tem várias histórias de racismo, de preconceito e de homofobia. Vários. Mas a gente tem que começar a mudar isso. Outro dia eu fiz um treinamento e um funcionário da empresa, ele trouxe negro e ele estava contando, olha, eu tenho uma filha de 18 anos que ela é linda, e ela é linda mesmo. E ela, todas as vezes, ela me traz as notas, ela só tira 10, é uma pessoa incrível, uma menina linda, incrível. Mas eu, como pai, tenho que dizer para ela que ela é mulher e ela é negra. E ela vai sofrer preconceito e eu tenho que preparar ela para isso. Né? Nós fazemos isso. Né? Nós temos que preparar, infelizmente, os nossos filhos também para aquilo que também vai ferir e vai doer. Desculpa a palavra, eu ia falar, não vou falar. Mas que saco! Pode Que falar. saco, né? Isso é uma coisa que me machuca. Então, assim, poxa, para um pai ter que explicar para a filha que, olha, apesar de tudo, né, você, né, eu me lembro de quando eu falei que eu era gay, me falaram, Zizi, você pode ser a prefeita do mundo, a presidente do Brasil, mas você vai ser sempre aquela menina gay presidente do Brasil. E hoje, obviamente, que não é isso mais que eu escuto, pelo contrário, mas a gente escuta essas coisas. Então, assim, a gente tem que começar a fazer a vigília daquilo que a gente fala para o outro, né? Cuidar dessas pessoas. Né? Quantas pessoas negras entram no mercado e são seguidas, independente se sabe se tem dinheiro ou não, e isso é muito ruim. Quantas pessoas com deficiência são menosprezadas por acharem que elas não podem fazer absolutamente nada? Preconceito. Né? Então, assim, assim, aí vai, tem e assim, N coisas que a gente pode falar. Mas ainda assim, esses momentos, e eu disse que eu ia falar várias vezes isso, é importante, porque a gente olha essas pessoas de maneira normal, de maneira igual a mim, com as suas diferenças, e tudo bem ser diferente, tá tudo bem ser diferente. Sei, imagina se todo mundo fosse igual, que mundo chato que a gente ia viver. Graças a Deus a gente é diferente, graças a Deus a gente pensa diferente, a gente tem opinião diferente, a gente vai discordar em um monte de coisa, pô, graças a Deus a gente é assim. Imagina quão chato não ia ser se a gente estivesse aqui conversando, você pensasse igual, você falasse uma coisa, eu falasse a mesma coisa, para que a gente ia estar aqui? Então, é muito bom, e essa história que você contou sobre o rapaz ter que preparar a filha para o mundo que ela vai enfrentar. E isso é absurdo. Isso é absurdo. Porque, assim, é uma menina linda, é uma menina que só tira nota boa. Cara, vai pro mundo, vai viver, vai conquistar, vai buscar tudo aquilo que você tem vontade. Né? Na fala dele, tá? Ela pode ser tudo que ela quiser. Mas aí infelizmente, tem os silenciosos que vão querer travar isso, então não vamos permitir. A Mili tá falando aqui que ela fala todos os dias isso pro filho dela e ela sofre por ser obesa. E eu imagino o quanto isso incomoda, porque as pessoas olham diferente. Você não quer virar referência de nada. E não é. Eu acho que é isso, sabe? Eu me amo como sou, eu me respeito como sou, e as pessoas do lado, a partir daí, começam a respeitar e olhar a gente exatamente como a gente é. Exatamente. E tá tudo bem. Tudo bem, exatamente. Mais comentários aqui de Marcela Avalho, acho que é isso. Valilo. Sorte minha de ser sua prima e poder compartilhar momentos ao seu lado. Eu te amo. Minha menina, nortear a vida pelo respeito e amor. É um caminho. Muito bom. Silva Ramos, Priscila Silva Ramos. A representatividade... A representatividade é tão importante para compreender o mundo do outro com os olhos da alma. Exatamente. Boa, isso. Mas
A Telê Miliardes, essa é minha irmã, isso que eu explico todos os dias para o meu filho. E sofro por ser obesa, e não quero ver ele passar isso também. Tudo bem ser diferente, precisamos repensar e vigiar pensamentos hipócritas, estamos abertos a estas aprendizagens. E está tudo bem, muito bem. Muitos comentários, né? Hoje muito legal, muito legal. Ô, Bru, sabe, Sim, pode sabe falar. antes, uma coisa que eu queria até comentar com você. Olha como as coisas são, né? Em nenhum momento, eu tenho 2 sobrinhos, uma de 14 e um de 15, 14 anos. E a Gi, que é a mais velha, ela toma esse assunto de uma naturalidade que eu não tinha. E isso é legal. E assim, a tua irmã que colocou do teu sobrinho, assim, a gente tem que falar para as crianças como isso funciona, como é que tá tudo bem as pessoas serem diferentes. E eu tenho o maior orgulho dos meus sobrinhos. Minha sobrinha fez um TCC da escola falando de respeito, de homofobia, e ela não me perguntou nada, ela simplesmente fez porque ela queria junto com a amiguinha dela e fizeram um trabalho incrível. Então é isso, a gente acaba inspirando as pessoas a entender que isso está tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. De muitos comentários. Casevedo, temos o papel de desconstruir o que nos foi imposto como certo e errado. O respeito é o caminho, exatamente. Yara Galva, ela pode ser tudo o que ela quiser. Zizi sabem das verdadeiras coisas, tem orgulho imenso por ter conhecido mesmo em forma profissional. Olha, Zizi, de uma coisa eu posso falar também. Espero que esse seja o primeiro de muitos contatos que a gente tenha, o primeiro de muitos papos que a gente tenha. E assim, desde daquele treinamento que você fez lá, e esse foi um dos motivos de eu ter te chamado para a gente conversar aqui hoje, já te admiro. Obrigada, Bruno. Por tudo assim. E aí, depois daquele treinamento, eu comecei a conversar com as pessoas, perguntar um pouquinho das pessoas sobre a Zizi, porque assim, eu via todo mundo falar da Zizi. Lá onde eu atendo aqui, todo mundo fala da Zizi. Eu falei, mas quem que é a Zizi? Não teve assim, não achei uma pessoa para falar, pô, não gosto da Zizi. Então, assim, já te admiro desde já, né? Te acho, assim, muito, muito. Obrigada, Bru. Zizi, você é maravilhosa. Também super te admiro, Zizi. Então, vamos lá. Zizi, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, além de todo o problema que é enfrentado, né, através dos preconceitos e tudo mais, hoje a gente escuta muito, quando a gente vê alguns casos, né, principalmente esses casos que passam na televisão ou que são jogados nas redes sociais, boa parte trata isso como é mimimi. Como você vê essa parte? Porque assim, a gente vê o caso, é nítido, né, o caso quando ele acontece, né, e aí a gente escuta muito algumas pessoas que, eu não sei dizer se são contras, qual é o entendimento que elas têm com relação a isso, mas a gente vê a grande parte, pô, isso aí é mimimi, pô, antigamente não existia isso, pô, antigamente a gente podia falar e não tinha tudo isso. Como que você vê isso? Porque assim, o preconceito ele existe, de muitas formas, como você falou, ele é silencioso, né? Ele é velado, e esse eu acho que é o que você comentou, acho que é um dos piores tipos de preconceito que tem, por ele ser velado, por ele ser silencioso. Né? E como que você enxerga isso? Como que você vê essa parte do que realmente é mimimi e do que não é mimimi? Porque, porra, é realmente um caso, realmente é sério. Bruno, tudo aqui é assim, ó. Eu escuto muito na empresa que eu trabalho que a piada ela só é boa quando os dois riem. Quando um não ri, alguma coisa tá errado. Isso é o chamado mimimi, que para mim pode ser uma puta piada e para você pode ter sido super ofensiva. De novo, né? Respeito e amor.
o que para mim não dói, não quer dizer que para o Bruno não vai doer. E o mimimi meu pode não ser o mesmo que o seu. Eu posso aguentar mais porrada do que você, mas eu também tenho que respeitar a dor de como aquilo te afeta. Então, assim, esquece a palavra mimimi, não tem mimimi. A gente fala, tá? Eu falo também mimimi, não vou falar que não. Ah, essa menina é de mimimi? Normalmente sempre Gente, a gente erra, e eu sou ser humano e eu também erro. Mas assim, quando a gente fala mimimi, a gente está diminuindo a dor que o outro está sentindo. E aí a gente tem que trabalhar com a empatia, né? Se coloca no lugar do outro, né? E se coloca no lugar do outro, sentindo a dor do outro, você vai gostar? Né? O que você está fazendo, sua mãe vai gostar, sua irmã vai gostar, né? As pessoas que você ama vão te admirar por isso, por você estar falando que o outro está com mimimi. Mimimi é muito relativo. É como a dor, é como o amor, as coisas cada um sente de uma forma. Então, assim, eu acho que a palavra mimimi, ela vem muito, assim, de novo, respeito, amor e empatia. Empatia, cara, que as pessoas têm que ter empatia pelo outro. Quando você tem, de fato, empatia pelo próximo, o mimimi, ele diminui. Não tô falando que ele não vai acontecer. É como preconceito, a gente fala, a gente faz. Né? Eu fui preconceituosa há um mês atrás, que um rapaz falou assim, preciso colocar a minha namorada no convênio médico. Eles já moravam juntos. E eu falei para ele, eu falei assim, mas como assim você não tem ela no convênio médico? Acabei com a raça dele. Onde já se viu, pelo amor de Deus, tá enrolando a menina, né? Que coisa feia, ela só precisa de um documento e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, Zi, então, mas eu já falei isso para ela que não quer entrar no convênio. Aí, você entende? A gente já pressupõe de que o cara, por ser homem, tá enrolando a menina que é indefesa. Caramba, a menina, ela não tá nada indefesa, ela tá fazendo aquilo que ela quer. Né? Então a gente tem a gente infelizmente ou felizmente a gente trabalha com essas coisas, mas se a gente faz essas coisas, se a gente toma alguma, gente, a gente não está bloqueado de tomar atitudes preconceituosas, não estamos, nem eu, nem o Bruno, nem ninguém aqui, mas a partir do momento que eu tomo talvez uma atitude preconceituosa, eu tenho que ser mulher o suficiente, homem o suficiente, pessoa e ser humano o suficiente para falar, puxa, errei. Eu liguei para ele, na mesma hora falei, puxa, amigo, desculpa, tô sendo preconceituosa com você e vou falar disso, e sempre falo disso, pelo amor de Deus, né? Então, assim, quando a gente fala mimimi, a gente não tá se colocando no lugar do outro. E aí norteia a empatia. Exato. Cara, tá muito bom. Com relação a gente, né, tem falado acho que a gente eu ia fazer uma pergunta, mas acho que a gente acabou meio que já respondendo com tudo isso que a gente falou sobre o preconceito estar enraizado dentro da sociedade, né, sobre a gente falar, a gente não é preconceito, a gente não é preconceituoso, eu não sou preconceituoso, mas na hora que a gente está andando na rua à noite, a gente atravessa do outro lado porque está vindo alguém de encontro com a gente. Então, com relação a isso, você acha que realmente está enraizado? Você acha que em algum momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, 10, não sei, a gente ainda vai ver em uma sociedade, a gente vai ver em um momento da nossa vida que isso não vai ser mais um problema, que isso não vai precisar ser mais discutido, mais falado, porque as pessoas vão entender isso de uma forma simples e natural? Bru, chega a ser utopia. Eu sonho com um dia como esse, e aí se pôr o meu pé no chão e falar realidade, cara, talvez eu nessa vida não veja isso, tá? Não é uma questão de estar enraizado o preconceito. A gente vem de uma cultura de décadas, de séculos falando de coisas e colocando coisas para a gente, e que a gente agora está começando a ressignificar um monte de coisa. E que bom que a gente está tendo tempo de fazer isso. Mas a gente ainda erra muito. Assim, eu não acho, eu acho que o preconceito ele tá. E a gente tem que lidar com ele.
como se você quiser ter ódio de alguém, você tem. Ele tá. E aí você escolhe utilizar ou não utilizar. Entendeu? O preconceito, ele simplesmente ele tá ali te mostrando, ou te dando uma dica de falando, olha, aquilo ali é diferente disso aqui. Aquilo ali não é igual isso aqui. E agora, você vai tomar qual ação? Não sei se a gente consegue ter um mundo que a gente não precise mais falar. Mas uma coisa que o mundo pode saber e vai saber é que eu vou falar até o final da minha vida. E que se eu puder levar amor, brilho nos olhos, energia, coisa boa para as pessoas e explicar para as pessoas, para que elas tenham conhecimento de que a pessoa com deficiência, a pessoa negra, a pessoa LGBTQI+, elas são assim e tá tudo bem, eu vou falar, e eu acho que esse é o nosso papel. O preconceito ele vai existir, Bruno, não acho que a gente vai ver um mundo que a gente não precise mais falar. Mas que bom que a gente forme pessoas que façam isso também, sabe? A gente aqui coloca uma sementinha no Bruno, que coloca uma sementinha na Mili, que coloca uma sementinha na Pri, que falou, na Dri, que entrou, e aí essas pessoas vão falando para os dela, que os delas vão falando para os outros. O preconceito vai existir? Vai, mas eu acho que de uma forma muito melhor, muito menor se a gente continuar nesse caminho. Muito legal. Zizi, tem uma pergunta aqui que eu quero que você fale para a gente, para todo mundo que está aqui com a gente hoje, como se posicionar. Ela perguntou aqui assim, ó, a Mili, que é a Amy, que é minha irmã, ela perguntou assim, como se posicionar quando o preconceito vem daquele que de fato está ali para te ajudar? Por exemplo, um médico. Olha, eu vou te falar, eu acho que esse tipo de preconceito, ele fortalece. Depende da forma que você falou, depende da forma que você vai ressignificar isso para você. As pessoas são duras. As pessoas que estão próximas, elas são duras. Eu acho que a maior rejeição que eu tive, e não foi grande, tá? Foi da minha família. E que eu sei que me amava imensamente, ela só queria o meu melhor. O meu melhor. Então, assim, as pessoas, a gente ensina elas a terem mais cuidado ao falar com a gente. Se o médico foi ofensivo comigo, me faltou com respeito ou foi preconceituoso, eu vou falar para ele, não gostei. Não preciso ser tratada dessa forma. Né? Eu acho que esse é o tipo de posicionamento. E a gente devolve com carinho, com amor, fala assim, cara, porque eu imagino a dor. Eu tô acima do peso, eu vou no médico, o médico me chama de gorda, por exemplo, eu vou me sentir super mal, porque eu já não tô me sentindo bem. Porque eu, acima do peso, eu tô com a minha baixa estima, Eu acarreta um já estou monte de coisa. me ajudar. Exato. Sinceramente, assim, eu acho que é olhar no olho dessa pessoa e não é fácil, tá? Eu não vou falar que eu faço isso sempre, porque às vezes eu também ponho a mão na mesa e falo, opa! Mas assim, se a gente puder olhar para essa pessoa e falar assim, cara, eu não gostei. Se eu tivesse me sentindo bem, eu não estaria aqui, por exemplo, no médico. Mas se eu tô aqui é porque eu quero cuidar. Vai me ajudar, não vai me ajudar, e tá tudo bem se ele não quiser. Que é o que eu te falei, as pessoas podem não gostar, mesmo sendo médico, pode não gostar. Imagina que eu escutei da pessoa que eu mais amo da minha vida, que se eu fosse prefeito, o presidente do Brasil, eu ia ser sempre aquela sapatão prefeita. Então, assim, e foi a pessoa que eu mais amo. E com o tempo a gente ensina, com amor a gente ensina. Eu acho que, assim, tem coisas que... E eu conto essa história, e eu sempre conto essa história, não é porque eu tenho mágoa, sempre lembra, não. É porque simplesmente superou, e que fez parte, e que me fez ser mais forte. Então, se o médico virar para mim e falar isso, eu vou ainda agradecer, porque ali vai doer. Ali vai doer. Mas eu vou agradecer uma hora, porque isso vai fazer com que eu me mexa de alguma forma. Eu tenho uma frase que sempre fala assim, que fala que, eu até tenho ela aqui, você não cresce quando você está confortável. Então, cutuca, não tem problema. Pode doer um pouquinho, mas vamos para frente. É a história do mar calmo não faz bom marinheiro, né? É isso. Né? É isso. Muito bom. Eu tenho alguns casos recentes que aconteceram
que eu queria que a gente comentasse, que a gente falasse um pouquinho. Acho que dois deles foi no futebol, e aí teve aqueles outros, um do Carrefour, aquele outro, um do Carrefour, foram dois no futebol que eu vi, um do Carrefour, e aqueles com um pouquinho mais de tempo, que aconteceram nos Estados Unidos, com relação ao preconceito contra negro, o cara se referia ao jogador como negro, Sim. o outro mandar, cala a boca, negro. Eu vi uma frase, quando começou a sair alguns desses casos, aqueles casos nos Estados Unidos com os policiais. Primeiro que assim, o primeiro ponto eu acho que falta, e é engraçado a gente falar isso, porque quando a gente pensa em Estados Unidos, manda oi para Camila. Oi, Camila. Quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente pensa numa superpotência, tudo super muito bem preparado, muito bem elaborado. E aí, nesses casos que aconteceram lá nos Estados Unidos, primeiro ponto que eu vejo, assim, total falta de preparo dos policiais diante daquelas situações. Né? E aí a gente pega agora os casos mais recentes no Brasil. Cara, assim, isso me incomoda, que é muito absurdo. É muito absurdo no mundo de hoje, no dia de hoje, dentro de um esporte que há tempos existe uma diversidade ali dentro daquele esporte, de raça, de cor, de financeiramente falando também, a gente vê um caso desse tipo. Um cara que... E aí a gente entra nessa mesma história. É um cara que está ali para dar um suporte, para ajudar, tratar o outro com essa diferença. Né? E aí um outro jogador de um outro time tratar o outro com essa diferença. Né? Dessa forma. E aí eu vi alguns vídeos, eu vi alguns pontos, as pessoas falam, pô, mas o cara não é negro? Eu queria que chamasse ele como? Pelo nome. Caramba! Pelo nome. É simples. E assim... Qual a dificuldade? O cara com o branco, você fala, chama o branco ali? Não, você não chama o branco, você chama o jogador. Foi aquele jogador, foi aquele jogador. Isso é legal, porque assim, você que deve ter visto, né, esses casos, porque repercutiu muito, claro, na internet. Como que você vê isso? Como que você viu isso? Não sei, você sente a mesma vontade que eu, às vezes, gritar, pegar a televisão, sacudir e falar, cara, não é possível que está acontecendo isso hoje. Tenho, Bru, mas assim, eu vou desconstruir um pouco. Antigamente, se a gente for olhar a história, no campo de futebol isso acontecia todo o tempo. As pessoas só não falavam. Muitos negros foram agredidos e mortos simplesmente por eles estarem. E um outro segurança simplesmente só desconfiar que ele tenha feito alguma coisa. Hoje, eles estão gritando, eles estão falando. Que bom, o copo está cheio, Bru, não está vazio. Infelizmente, a gente tem alguns... A gente perde algumas vidas, infelizmente. E muito infelizmente. É uma pena que isso acontece. Mas, sinceramente... tirando as vidas que se vão, porque essas a gente não vai substituir nunca, que as pessoas continuem gritando, falando, cara, negro não é... Apesar de eu ser negra, eu não quero que você me chame assim, porque eu tenho nome. Ou, não tem problema você me chamar de negro, mas com essa entonação você não vai me chamar, sabe? Eu acho que quando a gente fala, e olha, assim, passa aquele momento de raiva, de fúria, onde a gente quer revidar, porque a gente quer revidar, e a gente vai revidar na agressividade de alguma forma, ou na fala, ou na própria agressão física, porque a gente quer revidar. Mas ainda bem que as pessoas estão gritando, que as pessoas estão filmando, que as pessoas estão falando, olha lá o que aquele cara está fazendo, olha aquela pessoa está fazendo com aquele outro. E é ser humano. Eu acho que a partir do momento que as pessoas tiverem mais amor, empatia e respeito pelo outro, cara, isso tem que começar a acabar. Cara, é normal falar negro no campo de futebol. É normal falar palavrão no campo de futebol. Cara, agora não é mais normal. Eu não tô mais afim de ouvir. Eu sou negro, eu não tô mais afim de ouvir o negão. O serviço de preto. Eu não quero mais ouvir isso. E ele tá no todo direito de falar, cara, não quero. Não quero. Eu não sou obrigada a andar na rua e falar lá, sapatão. Não gosto.
Não gosto, não é assim, eu tenho nome. Me chamam Ana Luísa, as pessoas carinhosamente me chamam por Zizi, e eu mereço respeito porque eu não estou te fazendo nada. Então, assim, é isso. A gente fica, preconceito mexe muito com a gente, né? Dá aquela dose de vou estourar, porque realmente incomoda. Mas que bom que as pessoas estão falando para as outras, cara, não gostei. Isso não é legal. Lindo que o cara fez, meu. Ele saiu do campo de futebol e os outros falaram, meu, beleza, eu tô junto com você. É, Sensacional! E tinha caras brancos, tinha caras negros, tinha caras de tudo quanto era jeito. Isso é diversidade. Isso é inclusão. É isso que eu tô é. falando, é o todo. Quando os demais jogadores resolveram parar o jogo, sair enquanto o cara que cometeu o racismo estivesse ali, eu achei sensacional. Assim, acho que é o momento que vai entrar no marco da história. Na luta contra o racismo, na luta contra o preconceito de uma forma geral, acho que esse é o momento que vai entrar para a história, onde um Isso. jogo de futebol, do tamanho que era o jogo de futebol, dentro de um campeonato extremamente importante, né, para quem vê futebol, para quem, né, entende um pouco de futebol, um campeonato extremamente importante, parou o jogo. Não vamos mais jogar, vamos sair todo mundo, porque aconteceu esse caso. Pô, aconteceu, não foi comigo, aconteceu com o outro, mas vem junto, vamos junto. E aí entra aquela coisa, pô, não é mais o silêncio dos bons, é o grito dos bons, todo mundo junto. Pô, cara, vamos fazer, vamos junto. Né? Teve uma frase que eu vi, e aí eu não sei realmente se é eu vi, acho que no Facebook, se eu não me engano, não sei se é do Will Smith, mas a frase dizia assim, mais ou menos. O preconceito sempre existiu, é que hoje ele está sendo gravado. Não é que É isso. aumentou, não é que aumentou os casos, é que hoje está sendo gravado. Pronto. Sempre existiu, porém, hoje estamos gravando isso. Hoje a tecnologia permite que a gente grave momentos como esse. Sabe Infelizmente, né? por quê, Bru? Porque muitas vezes os negros, as mulheres que eram assediadas, elas falaram, fui assediada. Eu fui taxada como negro de uma forma pejorativa e as pessoas falavam que era mimimi. As pessoas davam risada. E hoje elas gravam e falam, cara, não, doeu, machucou, eu perdi meu marido. A minha filha, apesar dela tirar 10 e ser linda e ter tudo para ser uma excelente mulher, ela vai ser, eu não tenho dúvida disso, tá? Ela vai ser. Mas eu tenho que avisar ela que ela é mulher e ela é negra. E isso, cara, dói em mim, dói em você, dói em quem de fato usa empatia. Então, essas histórias a gente tem que contar, sabe? É por isso que a gente está aqui. Cara, não dá pra gente simplesmente achar que tá tudo bem. Não tá mais tudo bem nesse caso. Quando a gente fala de preconceito, cara, não tá legal. E aí a gente vai. E aí é o que você falou, cara. É onde a gente junta, é a inclusão. A gente vai junto falar, cara, não. É isso. Exatamente, exatamente. A gente, bom, a gente tem, a gente tá tão simples, né? A gente conversou um pouquinho antes, né? Tinha preparado meio que uma pauta, mas assim, tá muito bom porque a gente está falando de tudo dentro daquilo que a gente tinha programado. Né? E se não falar, Bruno, tá tudo bem, tá? Quando eu perguntei para você há pouco como o lidar com esse tipo de situação e às vezes hoje eu sou uma pessoa que antigamente a gente chamava ele é normal porque eu sou branco, sou hétero, né, tenho uma filha, tenho uma filha. Então assim eu nunca passei, né, realmente por um momento como esse. Aí as pessoas já ouviram as pessoas falar, mas como que você vai falar sobre isso aí se você nunca passou por isso? Então, e aí dentro desse mundo, né, você comentou alguns casos de outras pessoas, alguns casos, né, dentro da sua família. Né? Como, quando você eu não sei se é esse o termo, tá? Se descobriu, né? Pô, é isso que eu quero para mim, é isso que vai ser, e ponto. Fora a sua família, como foi isso para o mundo, para as pessoas, para quem convivia com você e não sabia desse, né, que você tinha se descobrido e que quando você resolveu falar, pô, é isso, sou lésbica, e ok,
Gostou, não gostou? Como é que foi esse momento? Como é que foi essa transição para você? Bru, maturidade, tá? Na verdade, acho que sempre soube que tinha alguma coisa diferente em mim, eu não sabia o que era. Daí você vai passando por vários processos, né? Isso é besteira, depois é pecado, me enfiei na igreja, fiquei na igreja, não que isso tenha me feito mal, me fez super bem, que lá eu descobri um Deus que me amava, independente do que eu fosse. Nessa igreja eu simplesmente falei, caramba, então eu posso ser aquilo que eu sinto. Então, eu comecei a caminhar, mas as coisas eram muito mais difíceis em casa. Para fora, Bru, foi muito natural. Eu fiquei com a primeira menina, eu já tinha 22, 23 anos. Então já era mais madura. Então as coisas elas foram acontecendo. Então assim, no começo, você tem aquela fase que você inventa que namora um cara e na verdade é uma menina. E aí as suas amigas começam a perceber, você tá falando demais nessa menina, hein? Você tá falando demais. Aí você falava, dava um nó, ficava com um cara, só para fingir que estava tudo bem, que não tinha nada, porque você também está nessa confusão tipo, será que isso de fato é certo? Será que está tudo bem? Mas quando as minhas amigas começaram a saber, primeiro que elas me xingavam horrores, porque, puxa, queria ter participado de um monte de processo que eu participei sozinha, porque eu tinha medo do sofrimento, né? Mas as minhas amigas, elas me aceitaram de uma forma tão tranquila e foi tão gostoso que as coisas aconteceram naturalmente. Por exemplo, hoje no meu trabalho, eu sou exatamente quem eu sou. As pessoas sabem exatamente da minha opção sexual e eu não precisei colocar uma blusa colorida dizendo sou gay, eu não precisei esfregar na cara de ninguém, eu não precisei me reafirmar. Simplesmente a Zizi que trabalha e que as pessoas podem gostar ou não, tá tudo bem, independente da minha opção. Então, assim, hoje a minha vida, ela é completa e, assim, redonda no amor e no respeito e na empatia. Então, na minha casa eu sou super amada e aceita pelas minhas escolhas, com os meus amigos, então nem se fala, no meu trabalho é absurdo. Então, assim, todos os cantos da minha vida hoje, eu posso ser absolutamente inteira. E sinto muito para aquelas pessoas que não conseguem, num ambiente de trabalho, num ambiente de amigos, poderem ser quem elas são por medo de perder. A gente tem muito medo de perder. E a gente perde mais tempo enganando e fazendo esses jogos, porque eu fiz muito isso para viver essa vida dupla, né? Porque a gente acaba fazendo isso por um tempo e esquece que tem que ser feliz. Eu acho que quando você... Eu acho que o ponto que eu falei assim, agora tá tudo bem, foi quando eu sabia que o amor não machucava. Então, e eu tinha escolhido amar, não tinha escolhido ferir ninguém. Então, a minha opção sexual, né, que não é uma opção, estava tudo bem porque era pautada no amor. Então, ali eu falei assim, opa, tá tudo bem. Deus me ama dessa forma, minha família me ama dessa forma, meus amigos passaram a me amar, meu trabalho, enfim, e aí tudo que norteia a minha vida. Muito legal, muito legal. Muito bom, Zizi. A gente está chegando, infelizmente, ao final, quase chegando ao final também, mas incrível, incrível, incrível esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo. Já deixo aqui o convite para você, para a gente estar aqui conversando de novo, para a gente estar batendo um papo de novo, falando um pouco mais sobre isso, falando um pouco mais desse universo que precisa ser falado, esse universo que precisa ser divulgado, né? Se a gente hoje tem esses canais, o podcast, o Instagram, as demais redes sociais, então vamos usar essas redes sociais, esse momento que a gente tem para usar, não vamos usar para que a gente possa falar mais. Que a gente comentou, a gente vê um pouquinho como utopia a gente pensar no mundo sem preconceito, a gente pensar no mundo onde a gente não precise mais falar sobre isso. Mas vamos tentar, pelo menos vamos tentar. Vamos fazer o que está ao nosso alcance, o que a gente pode fazer, o que a gente pode lutar junto para poder realmente fazer com que isso aconteça. Para que a gente possa criar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, de uma forma que
que nem você falou da sua sobrinha, ela fala com uma naturalidade sobre o assunto, porque faz parte dela, né? Não é porque você não precisou ir lá falar nada para ela, você não precisou ensinar nada para ela, né? Pô, ela sabe do mundo que está sendo criado hoje, né? Então, eu acho que isso cara, extremamente bom, né? E a gente torce para que isso cresça e continue cada vez mais, né? Pessoal, parabéns, Brunão, adorei a conversa de hoje, muito obrigado. Zizi, para a gente poder finalizar aqui, eu quero que você deixe para a gente, né, para todo mundo que ouviu, para todo mundo que entrou, saiu, para esse momento que vai ficar gravado, que vai ficar salvo aqui, uma mensagem para que a gente possa realmente entender um pouco mais do amor, do respeito e possa começar a abrir mais os olhos para o que realmente acontece no mundo. Olha, Bru, primeiro, obrigada pelo convite. Assim, tenho certeza que sua família deve ter o maior orgulho de você, por você falar sobre essas coisas e trazer para outras pessoas isso. Passei eu também a ter orgulho de você, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, a gente tem que tratar, a gente tem que conversar e é legal, é muito bacana isso. Agradecer as pessoas que entraram, família, amigos, mas, assim, de recado, o que eu acho que tem que ficar para as pessoas que estão aqui, que elas possam compartilhar o amor, o respeito, a empatia pelo outro. Tudo bem, tá tudo bem se você não gostar, tá tudo bem se você errar, mas seja humano, respeita o humano, respeita as pessoas, respeita o diferente, que tá tudo bem ser diferente. E se você tiver dúvida, pergunta, tá tudo bem perguntar. Zizi, eu não sei como é que eu vou tratar você, é lésbica, é gay, é sapatão, o que é? Não sei, eu vou te responder, eu vou falar assim, puxa, eu tenho um nome, me chamo Zizi, como as outras pessoas que vocês queiram fazer isso. Então, assim, na dúvida, pergunta. Na dúvida, pergunta. Ame, Né? respeite. É isso, eu acho que de recado é isso. E faça o olho brilhar pelo outro, eu acho que é isso. A gente está precisando de amor mesmo. Mais amor, por favor. Aqui tem um monte de frase aqui para você. É isso. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Acho que é a base de tudo. É o respeito, é o amor pelo próximo, é a empatia, né? A gente falou bastante. Né? É realmente se colocar no lugar do outro no momento em que está sendo conversado, no momento que está sendo feito uma piada, no momento que está sendo feito uma brincadeira, onde para você não é ofensivo, onde para você não tem problema, mas para outra está doendo no outro. Então, empatia, se colocar no lugar do outro e entender que para o outro não, o cala-boca negro não é mais só um cala-boca negro. Não, eu tenho nome, está me incomodando, não quero mais que você me chame dessa forma. Não só para o jogador, mas acho que para tudo. E que realmente as pessoas possam te ver não como a menina sapatão, não, mas a presidente do puta que pariu, a melhor presidente da teve. Então, que seja dessa forma que a gente possa ver as outras pessoas, que a gente tenha olhos de amor, que a gente tenha olhos do coração, que possa ser, que a gente possa viver mais leve. A gente passou por um ano de 2020 tão pesado, tão complicado, tão difícil, tão diferente, então que a gente possa ser mais leve. Possa ter um início de ano, que a gente possa ter um ano diferente e possa ter um ano mais leve, mais gostoso, mais sem preconceito, mais sem desigualdade, sem a falta de inclusão, que a gente realmente que situações como aquela do jogo de futebol, onde os dois times saíram do campo de futebol, possam acontecer mais vezes. Cara, vamos junto comigo. Então, e o que você falou, brilhe os olhos. Faça os olhos da gente. É isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Muito assim, estou muito feliz. Faz um pouquinho de tempo, acho que no meio do ano passado foi que comecei, com o meu podcast, por uma ideia que eu tive, por uma série que eu assistia, eu achei interessante.
e até hoje não tinha tido um episódio assim tão gostoso de ser feito, né? De realmente me dar brilho nos olhos, de ter vontade de fazer mais, de querer mais, de conversar mais. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela participação, por ter aceitado o convite. Né? Como eu falei para você, já deixo aqui mais uma vez o convite feito para que a gente possa conversar mais vezes. Vamos falar. Vamos falar, vamos tomar, né? Falando, Vamos falando, tomando, é isso aí. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos que estiveram aí, amigos, familiares, o pessoal, os amigos da Zizi, a família da Zizi que participou, pela divulgação, que foi muito legal. E muito obrigado a todos. Então, mais uma vez aí, para quem quiser acompanhar, tem aí através das minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, @BrunoO mesmo. Pelo próprio podcast, só procurar a gente lá, castbox.com, vai entrar lá, procura Falando e Tomando, estamos aí, estamos sempre divulgando, estaremos aí preparando já para os próximos episódios desse ano, que tem muita coisa legal ainda para acontecer e tem muita coisa para a gente poder falar. Okay? Sucesso, Bru! Muito obrigado, Zizi. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, gente. Abraço. Tchau.